Olá, pessoal, estamos de volta mais uma vez com nossas aulas e, como eu havia falado ontem, eu vou desmistificar aquilo que a matemática ela mostra e as pessoas acabam interpretando de forma errada, porque elas acham que matemática é coisa difícil, como na verdade não é. O problema é a forma como ela é ensinada e a forma como você aprende. Então eu vou mostrar, a partir dessas aulas, como já comecei a mostrar ontem, formas básicas de você aprender matemática de forma simples. A pergunta é, matemática é difícil? Não é. O problema é que tem que estudar e praticar. Se você não estudar e você não praticar, você nunca vai aprender matemática. Ontem eu falei no assunto que eu gravei na aula anterior, falei sobre operações de soma na rede numérica, em que não existe regra de sinais. O que existe são, você anda na reta para a direita, quando você quer somar, ou anda na reta para a esquerda, quando você quer subtrair. A questão é, você tem que aprender isso aí. Se você conseguir aprender isso aí, você não vai precisar de ficar batendo cabeça com regras. Tá? E hoje eu vou explicar uma coisa para vocês em relação à fração. A fração, a função. Porque a função, na verdade, ele é um assunto básico para poder você estudar cálculo, estudar equações diferenciais e estudar matemática avançada. Só que a função ela é ensinada nas séries iniciais. A partir do nono ano do ensino fundamental, que hoje é nono ano, antigamente é a oitava série, se estudava função. Função polinomial do primeiro grau. Lembrando, função não tem grau. Não existe função do primeiro grau e não existe função do segundo grau. O que existe são polinômios que têm graus. Então você tem polinômio do primeiro grau, polinômio do segundo grau. Então fica função polinomial do primeiro grau e a função polinomial do segundo grau. Para resolver função é fácil. O problema é você chegar a mostrar isso de forma gráfica, de forma geométrica, a partir do gráfico e do plano cartesiano. E o que eu vou mostrar hoje para vocês nessa aula aqui é como você vai resolver uma função, determinar o gráfico dela e fazer o inverso sem ter que fazer nenhum cálculo. O segredo é esse. Eu vou colocar, por exemplo, aqui essa função aqui, f de x igual a 2x mais 3, tá? F de x igual a 2x mais 3. Lembrando que o f de x, na função, ele sempre será igual a y, tá? O que é isso aqui de x e y? Na verdade, você vai ter um plano cartesiano, certo? Cartesiano, em que você tem uma abscissa x, uma ordenada y. Juntando esses dois aqui, você tem uma figura geométrica de duas dimensões, em que você vai ter base e você vai ter altura, largura e altura, duas dimensões. Então, como é que eu vou determinar esse gráfico aqui, essa função aqui, nesse gráfico aqui, de forma simples, sem fazer muito cálculo, sem ficar tendo que substituir x igual a 1 para encontrar o y, depois x igual a 2, para determinar todos os pontinhos. Eu vou explicar para vocês detalhadamente como fazer isso passo a passo, sem ter que bater muita cabeça e só olhando você resolver. Primeira coisa, vamos aqui para a lei geral da função. A lei geral da função polinomial do primeiro grau é o seguinte, ela diz que f de x será igual a x mais b, tá? A x mais b. O que é isso aqui? Coeficiente angular, coeficiente linear, tá? Coeficiente angular é o A e coeficiente angular linear é o B. Esse B aqui, ele vai ser um ponto localizado no eixo do Y e ele vai cortar o eixo do Y em um ponto. Quem é esse B aqui? Esse B aqui vai ter uma coordenada 0 e Y. Esse B aqui. Por que essa coordenada? Por exemplo, se eu tenho um B que é 3
ele vai ficar bem aqui assim. Se eu colocar isso aqui, vai ser bem aqui. Ponto 3, tá? Ponto 3. Aqui vai ser o local que o gráfico irá cortar o eixo do Y. Bem aqui. Como é que eu vou saber agora quem é o segundo ponto? Já que, de acordo com o teorema de Euclides, o axioma de Euclides, ele fala que para que eu possa ter uma reta, basta que eu tenha 2 pontos para determinar uma reta, ou uma semi-reta. O axioma de Euclides fala isso aí. Tá lá em geometria plana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas encontrar agora o ponto em que esse gráfico irá cortar o eixo do x. Como é que eu vou fazer isso? Resolvendo a função. Então, se você observar aqui, você vai ter o meu f de x igual a 2x mais y. Lembrando que eu falei no começo da aula que f de x, ele é igual a y, tá? Ele é igual a y. Para que eu possa determinar um ponto em cima do eixo do x, a minha coordenada y, ela sempre será igual a 0, tá? Sempre será igual a 0. Então, a configuração do polo ordenado que eu vou ter vai ser x e 0, bastando apenas encontrar o valor de x. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Substituindo ou y ou f de x por 0. Então, basta colocar 0 igual a 2x mais 3. Só isso. Fazendo a operação aqui, eu vou observar o seguinte, que esse valor aqui, essa configuração aqui, ela é igual a essa aqui. A mesma coisa, só troquei de lado, tá? Só troquei de lado. Agora, para me resolver, sem ser obrigado a ficar trocando sinal, passa para o outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma propriedade chamada propriedade reflexiva. Você aprende isso aí lá em Fundamentos da Matemática, quando você faz faculdade. Mas eu vou colocar aqui de forma básica para que alunos do ensino fundamental e médio possam compreender. O que é a propriedade reflexiva? É como se você estivesse olhando para um espelho, tá? A sua imagem real, ela está localizada aqui. O espelho está na sua frente. A sua imagem virtual está do outro lado do espelho. Então, a mesma distância que você tem, que você está do espelho, a sua imagem real, a sua imagem virtual também está do espelho, só do outro lado. Então, o que acontece é o quê? Se eu pegar um número simétrico e somar ele aqui e aqui, não vai mudar em nada, continuará sendo a mesma coisa, porque eu posso colocar tanto de um lado como do outro. Então, fazendo aqui o cálculo, fica 2x mais 3, somado com menos 3 aqui, e 0 mais menos 3 aqui também. Se eu somar dos dois lados a mesma coisa, não vai alterar em nada, tá? E eu posso fazer o cálculo aqui e observar aqui dois simétricos, eles serão sempre igual a 0. E o que sobra? 2x igual a menos 3. Certo? Isso é propriedade reflexiva na matemática, não é regra. Lembrando, não é regra, é propriedade reflexiva. Segunda coisa, se eu dividir ambos os lados por 2, também não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Eu posso dividir, isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar menos 3 meios, tá bom? Então, menos 3 meios, se você fizer o cálculo, vai ficar menos 3 meios aqui como resultado. Menos 3 meios, ele vai ser igual a 1,5, ou menos 1,5, que vai ser o número que vai ficar entre 1 e 2. Então, se eu fizer aqui, menos 1 aqui, aliás, se cair entre menos 1 e menos 2, se eu fizer aqui, menos 1 e menos 2, e colocar bem aqui no meio aqui, eu vou ter exatamente menos 1,5 ou menos 3 meios. Esse aqui é o ponto que vai ser a minha coordenada, na minha solução da questão. Vai ser menos 3 meios e 0. Isso aqui vai ser o valor da função para esse ponto aqui. Juntando esses dois pontos aqui, eu tenho agora o gráfico que vai cortar, ó, aqui vai cortar, certo? Então esse aqui é o gráfico desta função aqui, tá? Esse é o gráfico dessa função aqui. Agora, iremos fazer agora o contrário.
Vai ser o contrário. Tá? O que é o contrário? É eu pegar o gráfico e determinar a função a partir do gráfico. Leia o gráfico e encontrar a função. O contrário é isso. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui uma questãozinha bem básica para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Vamos colocar a função agora. Fazendo um gráfico aqui. Gráfico. Eu tenho esse gráfico aqui. Eu vou ter o que? Eu vou ter esse ponto aqui. Vou colocar aqui não, vou colocar embaixo. Embaixo, melhor. Embaixo. Vou colocar aqui menos 4, cortando aqui o eixo no 5, tá? Aqui. Menos 4, 5. Pronto, esse é o gráfico aqui. Como é que eu vou determinar a função que gerou esse gráfico? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter que conhecer a lei de formação da função polinomial do primeiro grau, que vai ser f de x igual a x mais b. Lembrando, o a, quem é o a? Coeficiente angular. Quem é o b? Coeficiente linear. Lembrando que o b é o que vai cortar o eixo do y. Então já temos o b aqui. O b vale exatamente menos 4. Tá? O b vale menos 4. O x, ele vale quem? O x vale 5. O y vale quanto? Vale 0, porque aqui é um par ordenado. O que falta encontrar? Falta encontrar essa valor de A que eu não sei quanto é. Ou seja, eu tenho y, que é o mesmo f de x. Eu tenho o x, tem o b e tem o fator encontrar o a. Como é que eu vou fazer agora? Substituir esses três valores na função e encontrar o valor de a. Quando eu encontrar o valor de a, eu poderia encontrar a equação que eu quero achar. Vamos lá. F de x vale quanto? 0. A, eu não sei quanto é que vale. Mas o x vale 5. Então eu posso colocar 5a. O b vale quanto? Menos 4. Então vai ficar menos 4 aqui. Tá? Menos 4. Aqui vai ser f de x. Aqui vai ser o valor de x. E o valor de b pode encontrar o valor de a. Mesma coisa. 5a menos 4 igual a 0. Aí eu vou somar. Deixa eu colocar aqui. Igual a 0. Igual a 0. Vou somar 4 aqui. E 4 aqui também. Posso eliminar isso aqui. 5a vai ser igual a 4. Dividindo 2 por 5, eu vou ter o quê? A igual a 4 quintos. Tá? Encontrei o valor de A. E agora, vamos finalizar agora, dando a função que eu quero achar. Que vai ser quem? F de x igual, quanto é que vale o A? 4 quintos de x mais, aliás, menos o 4, tá? Menos o 4. Então, essa aqui, pessoal, é a função polinomial do primeiro grau que gerou esse gráfico que eu desenhei no começo da questão. Tá bom? Finalizamos a aula de hoje, tá? Lembrando a vocês que podem se inscrever no meu canal, curtir e comentar o canal, tá? Coloque sugestões aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo aqui eu estou indicando com o dedo aqui, vai estar o telefone de contato, tá? Meu Facebook, Instagram, LinkedIn também eu vou colocar também, que é o LinkedIn, a rede social para estudantes e profissionais. Mande mensagem, podem dar sugestão de assuntos, questões, tá? Pode ser concurso vestibular ou até assunto do ensino superior. Eu estarei gravando as aulas e colocando no canal aqui, tá bom? A todos fiquem com Deus e até a próxima.